dos santos transborda a alegria de Deus. Yeah, yeah. No arraial dos santos transborda a alegria de Deus. No arraial dos santos transborda a alegria de Deus. Libertou do Egito, agora eu caminho para a promessa. Enquanto a água se move, seu caminho sigo do meu lado. O que o fogo faz, mano? O fogo sobe. Agora eu desço. Eu vou marchando e cantando e dançando. O que esse fogo faz? O fogo sobe. Agora eu desço. Yeah, eu vou marchando e cantando e dançando. Só que vai pra Canaã. Eu vou para Canaã. Quem vai? Eu vou pra terra prometida. Eu vou Para Canaã. E eu vou para Canaã. E eu vou pra terra prometida. Eu vou para Canaã. E o fogo sobe. A glória desce. Aleluia. Escutas quando clamo e acalma meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Eu creio que tu és a cura. Eu creio que és tudo para mim. Eu creio que tu és a vida. Eu creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Sabe por quê? Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, porque nada é impossível.
pass away, your word remains the same. Your history can prove there's nothing you can do. You're faithful and true. Though the storms may come and the winds may blow, I'll remain steadfast. And let my heart learn when you speak a word, it will come to pass. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting sun, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. Your faithfulness never runs out. Never runs out, never runs out, never runs out. Oh, your faithfulness, oh, never runs out, never runs out, never runs out, never runs out. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. You'll never let me down, no. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. You'll never let me down. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. You'll never let me down. Oh, I put my faith, oh, I put my faith in Jesus. And firm foundation, you never let me down. You never let me down. Oh, oh, great is faithfulness to me. Oh, great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting sun, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. You never let me down. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. You never let me down. There's nothing worth pushing that could ever know. Nothing can. He's a living hope. He's a living hope. We praise you, God.
your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence. Tu és santo, Deus. Chama-nos, Deus. Chama-nos, Pai. Te exaltamos, te exaltamos, te levantamos esta noite. Te exaltamos, Deus. Holy Spirit, you are welcome here. Come. Será que você pode cantar esse refrão? Mateus, capítulo 20, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da hora 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindos da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Quantos dizem amém? Amém. Amém. Essa palavra
é conhecida, e isso me favorece, porque você já tem conhecimento desse assunto, você já ouviu essa palavra algumas vezes, e isso facilita a minha caminhada. Você já conhece o contexto. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, e se você já tentou ler o Novo Testamento todo, provavelmente você não começou por Apocalipse, você tentou começar por Mateus. Então você já leu provavelmente o livro todo de Mateus, e isso facilita ainda mais a nossa caminhada aqui. Você tem domínio sobre as palavras de Jesus. O Anderson falou semana passada que a gente deveria ter domínio sobre as palavras de Jesus, pelo menos, não é? Então a gente está falando aqui de uma palavra de Jesus. E quando a gente lê o texto, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem como pressuposto de que Deus não age de acordo com os métodos humanos. Deus não age de acordo com os métodos humanos. Essa é a primeira declaração aqui desta noite. Deus não age como nós agimos. E todo mundo pensa mais ou menos dessa forma. Deus tem muitas formas de agir. Deus tem muitos caminhos. Deus tem muitas maneiras. E a Bíblia diz que Deus não vê como vê o homem. O seu olhar é mais profundo. O profeta Isaías, ele diz que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, porque os pensamentos dele são maiores, são mais altos do que os nossos pensamentos. Isso pode ser um pouco complexo para que a gente compreenda. Por quê? Porque a gente só tem o nosso pensamento, a gente não tem os pensamentos de Deus. A gente tem um plano mais baixo, o nosso olhar é mais físico, é mais terrestre, é mais perene, é para esta vida. Deus tem a eternidade como plano de ação. Nós 70, 80 anos que a gente vai estabelecer um plano de ação. Então, por isso fica um pouco mais complicado. Sabendo que Deus não age como nós, não pensa como nós pensamos, e mesmo que pense, Ele tem muitas maneiras e formas de agir, a gente vai ter dificuldade de encaixar os planos de Deus nos nossos planos. Primeiro, porque a gente tem uma forma de pensar que é através do mérito. A gente trabalha com meritocracia. O que é meritocracia? Para ser alguém, para possuir algo, para chegar num determinado ponto de tranquilidade na vida, você tem que merecer. É assim que a gente pensa, genericamente, em geral. Quem trabalhou mais, recebe mais. Quem trabalhou menos, recebe menos. E quem não trabalhou nada, recebe, principalmente na Nova Zelândia. Você sabe o quanto isso mexe com a gente. Quando a gente se sente de certa forma, injustiçado. Quando você trabalha muito e recebe pouco. Ou quando você percebe que o trabalho que você faz, você não está recebendo de acordo com o trabalho ou com aquilo que você produz. E se você não recebe aquilo que você merece receber, pelo menos na sua ótica, você sente que aquilo é uma injustiça. Isso só falando do seu umbigo. Para piorar, você tem o contexto das pessoas que estão à sua volta. E você vai conhecer alguém que não faz tanto quanto você e recebe mais do que você, ou mesma coisa ou mais. E isso, a gente tem esse sentimento ruim que nos cerca quando você percebe essas coisas ao seu redor. Nós temos a impressão que a gente não recebe aquilo que merecia. Você tem a impressão que você deveria receber mais. Todo mundo tem essa impressão aqui? Quem está comigo? Todo mundo.
Esse é o tipo de sentimento que nos visita quando a gente percebe essas coisas ao nosso redor. Quando nos deparamos com textos como esse de Jesus, que termina dizendo: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos. Inclusive, o versículo que antecede o capítulo 20 termina da mesma forma. O versículo 30 do capítulo 19 diz: porém muitos primeiros serão últimos, e últimos serão primeiros. Seja sincero, né? Essa palavra é linda quando você é último, mas ela não desce quando você é primeiro. Porque a gente geralmente se sente último, sempre a última bolacha do pacote. Vocês estão bem traduzindo hoje aí, né? Azar. Última bolacha do pacote. Quando a gente em geral se sente último. E aí a gente lê esse texto em que Jesus diz: não se preocupe, porque os últimos eles serão primeiros. O problema é quando somos primeiros, quando estamos no primeiro lugar da fila. Você já teve nessa posição, o primeiro da fila, e alguém aí chega, você está esperando sua vez, e alguém diz assim: hoje nós vamos começar pelo fim. Você fala: puxa vida, hoje, o único dia que eu estive no primeiro lugar da fila, acabou de virar. Fila de mercado, eu não sei se você, independente do que você faça na vida, você sempre vai escolher a mais lenta. Eu estive assim do lado, a pessoa na fila, e eu olhando a fila do lado, indo muito rápido, e aqui parada, e o cara de trás também me olhando para ver o que eu ia fazer, o carrinho, e a fila fluindo. Eu peguei e mudei. A hora que eu mudei, a fila parou. A fila parou na hora. Aí o cara que estava atrás de mim ficou no lugar que eu estava, e ele passou e foi embora. E ali deu problema no cartão, a pessoa pegou uma coisa que não existia, código de barra. Aí chama alguém para ir ver aonde está esse produto, lá na casa do chapéu, e você fica ali arrependido. Então você já deve ter passado por isso na vida, né, alguma vez. Então você vai se deparar com essa invertida na fila de vez em quando. E para nossa surpresa, quem inverte essa fila é Deus. A fila da vida, muitas vezes é Deus que inverte isso. Mas a gente tem um conhecimento interno a respeito de Deus. A gente sabe que Deus é generoso. Deus é generoso. Amém ou não amém? Deus é generoso. Você tem muito mais do que você precisa para viver. Embora a gente sempre ache que isso é pouco, mas hoje você recebeu muito mais. Você, na sua vida, você tem mais do que você pediu. Você tem mais do que você orou. Deus, Ele completa com muito mais do que você tem capacidade de se preocupar. Tem coisas que você não se preocupou, mas Deus já sabia que você ia precisar e colocou na sua caminhada. Mateus capítulo 20 é uma parábola contada por Jesus para explicar como funciona a dinâmica do reino de Deus. A dinâmica do reino de Deus. Nesses evangelhos, como já foi citado aqui, o meu esboço, alguém leu, que Jesus tem um encontro com um jovem supostamente rico, não é? O título diz assim: o encontro de Jesus com um mancebo. Estou lendo numa versão revista e corrigida, mas se você vê a NVI, por exemplo, ela já atualiza, e é um jovem rico. Supostamente esse menino possuía riquezas, e ele tinha uma pergunta para Jesus. Ele diz: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Como eu faço para ter acesso ao reino de Deus? E Jesus, resumindo o que o Rubens já falou aqui, Jesus ele diz: falta para você apenas uma coisa. Vai,
vende o que você tem, dá aos pobres e depois você me segue. A Bíblia diz que esse jovem, ele sai contrariado, ele não gostou daquilo que ele ouviu de Jesus. Ele não gostou daquela palavra. Jesus, ele está mandando ele se desfazer do seu ponto de apoio, daquilo que ele tinha esperança, naquilo em que ele se suportava, aquilo que ele colocou a sua esperança. Jesus disse: se desfaça disso e segue-me. Jesus, ele não está apenas dando para aquele jovem uma ordem. Deus está falando de princípios. Aí Jesus termina de falar isso com ele e se volta para os discípulos. E aí é que Jesus conclui dizendo: quão difícil para o rico entrar no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Tem uma discussão teológica aqui, se era uma agulha mesmo ou não, mas o fato é que Jesus não está dizendo que você não pode desfrutar de alguma riqueza. Jesus está dizendo que a riqueza é que não pode te possuir. Jesus está falando da riqueza não possuir você. Você não virar refém daquilo que possui. Nós não estamos falando de possuir muito, porque existem pessoas que não possuem riqueza, mas elas matam pelo pouco que têm. Coisas mínimas, coisas perenes, passageiras. Você virou refém daquilo que você possui. Elas se apegam a essas coisas que perecem e elas se sentem lesadas por um pé de fruta que está no seu terreno, mas que está caindo no terreno do vizinho. Se alguém vai lá e pega essa fruta que está caindo para o lado do vizinho, ela fica doida. Não sei se você já foi repreendido por pegar uma fruta do lado de fora da cerca. Jesus está dizendo que alguém possuído pelo que possui, é difícil para as pessoas entrar no reino do céu. Aí entra os discípulos e eles perguntam: e aí, Jesus, então aí ficou difícil. Como que uma pessoa pode se salvar? E isso está nos versículos anteriores ao capítulo 20. Jesus responde assim: é impossível aos homens, mas é possível para Deus. Jesus está dizendo que a impossibilidade humana, coloca na mão do Senhor que isso se tornará possível. Quando você coloca o seu impossível nas mãos de Deus, isso torna-se possível. O impossível para você não é a mesma ótica de Deus. Para Deus, esse seu impossível é possível para Ele. E diante disso, Pedro, para variar um pouco, ele pede a palavra e ele pergunta: e nós? Nós que deixamos tudo para te seguir, como é que fica, Jesus? Porque se o cara que não deixou nada não vai entrar no reino de Deus, como é que nós que deixamos tudo? E aí a resposta de Jesus está no capítulo 19, versículo 29, que diz assim: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Você pode dizer amém? Amém. Aqui a gente tem um detalhe importante nessa palavra. Da mesma maneira que o fato de possuir muitas coisas não necessariamente nos afasta de Deus, o fato de não possuir nada ou ter deixado tudo não nos aproxima do Senhor necessariamente. Não quer dizer que porque você é rico, você não vai entrar no reino do céu, não é isso. E não quer dizer que você ser paupérrimo, você está próximo de Deus. Então, não está interligado essas coisas. Jesus é claro ao dizer que quem deixou tudo por causa dele, porque, irmãos, existem muitas pessoas que deixam muitas coisas
que deixam hábitos, que deixam de fazer certas coisas, não por causa do Senhor, deixam de fazer. Então perceba, preste atenção numa coisa: santidade não é apenas separar-se do mundo. Não adianta você se separar do mundo e não se voltar para Deus. Santidade é mais do que isso. Apenas se afastar do mundo não necessariamente te aproxima de Deus. Separar-se do mundo não produz efeito completo. Precisa de algo mais. Você pode fazer jejum, você pode deixar de se alimentar por 24 horas, mas se você não buscar a Deus, o máximo que você vai adquirir ou deixar de adquirir é comida no seu estômago. É um estômago vazio que você vai ter como consequência. E aquele cara que mora num mosteiro no alto de uma montanha no Tibete, ele é mais santo do que quem mora na cidade? Eu não tenho certeza. Eu penso que não. Encontraram no Canadá 215 corpos indígenas. Você deve ter visto essa notícia, de pessoas que tinham a santidade como pressuposto. Como morreram essas crianças? Por que elas estão lá? O que é que está acontecendo? Por que ninguém sabe sobre isso? Por que não tem relatório? Ninguém sabe. Mas onde tem como pressuposto a santidade, onde você deveria encontrar santidade, também você vai encontrar muitas falhas lá. Então, apenas separar-se do mundo, ir para um local isolado, numa ilha da Oceania, não necessariamente te aproxima de Deus, se você não se voltar para Deus. Pessoas que vivem uma vida de evidente santidade, por causa de quê? Muitas vezes é pela sua própria causa. Pessoas que usam humildade como pressuposto, por causa de quê? Por causa de Deus ou por causa da sua imagem? Pessoas que utilizam esse tipo de rótulo, mas não por causa de Deus, por causa da sua imagem. Agora sim, quem vive santidade por causa do nome de Cristo, esse sim vai alcançar o reino dos céus. É isso que a palavra de Jesus está dizendo. Jesus disse isso, e aí começa a parábola do capítulo 20, versículo 1 diz que no reino dos céus, que o reino dos céus é semelhante a um dono de casa, a um dono de uma fazenda, a um senhor que sai procurar trabalhadores para a sua vinha. Então veja, a coisa importante aqui nesse texto, tem um dono da vinha. Esse é o dono da fazenda, o dono da vinha. Esse é o interlocutor dessa parábola. Ele é o dono da casa. E ele sai, não é ao sol do meio-dia, não. A Bíblia diz que ele sai de madrugada para procurar pessoas para trabalhar, detalhe, na sua vinha. A vinha é dele, pertence a ele. Depois, Jesus fala das pessoas que ele procura, e em seguida, Jesus fala dos horários, que são precisos. Observe que Jesus não usa expressões como algum tempo depois, passado algum tempo. Não, Jesus usa horários. Então, não sei qual é a sua Bíblia, qual é a versão da sua Bíblia, mas eu li aqui hora 10ª, hora 9ª, hora 3ª. Então, para você ter noção das horas do dia, né, comparando com o nosso horário, esse dono da vinha, ele sai 6 da manhã, e depois ele sai de novo às 9 da manhã, e depois ele sai ao meio-dia, e aí ele sai às 3 da tarde, e o dia termina às 6 da tarde para o judeu. Então, o pôr do sol, considerado o próximo dia, é 6 da tarde, a última hora é 6 da tarde. Então,
ele sai na hora 1/10, quer dizer, 5 horas da tarde, falta 1 hora para o dia acabar. Então Jesus usa horários precisos, para quê? Porque a ênfase de Jesus é relacionar o tempo, as pessoas e a recompensa. Jesus aqui nessa parábola está falando sobre o tempo, sobre as pessoas, sobre a recompensa. Esses 3 pontos se relacionam. A primeira coisa que precisa ficar marcado aqui nesse texto para a nossa vida é que você observa o que o dono da casa faz. Ele sai para chamar pessoas. Esse dono da casa representa Deus, é o dono da vinha, é o dono da obra. Então observe que o Senhor é quem chama pessoas. É o Senhor que chama as pessoas. Pessoas para servi-lo, é o Senhor que chama. Em que tempo? No tempo dele, determinado por ele, no tempo que ele quer, na sua presciência, no seu entendimento. Deus é quem chama pessoas para servi-lo. Esse homem da parábola que Jesus está contando, ele é o dono da fazenda, e a fazenda não é pequena. Esse campo, essa vinha é grande, porque você observa, ele chama muita gente, precisa de um administrador. O texto fala de um administrador para essa propriedade, precisa de alguém que administre isso. O primeiro grupo que precisa ir para a vinha, para o campo, para trabalhar, é 6 da manhã. Imagina se você tem funcionários à sua disposição, você precisa contratar gente para iniciar um trabalho amanhã às 6 da manhã. Você tem funcionários na sua empresa, o que é que você faz? Você tem um gerente, um administrador, o que é que você faz? Você liga para ele e diz, 01, faz o seguinte, põe no Facebook aí, diz que a gente está contratando, a gente precisa de 10 pessoas para começar amanhã, 6 da manhã. Sim senhor, não senhor, pá, você vai dormir sossegado. Não é assim? Esse dono da vinha não faz isso. A Bíblia diz que ele mesmo sai de madrugada para procurar seus trabalhadores. É o Senhor quem chama os seus servos. É o Senhor que vai em busca dos seus servos. A Bíblia diz que ele vai até a praça e lá ele encontra o primeiro grupo de homens. Ele pergunta assim: vocês querem trabalhar na minha vinha, na minha fazenda, na minha casa? 1 denário, que é o salário, o pagamento por um dia de trabalho. Fechou? Fechou. 6 da manhã, pode começar a trabalhar. 6 horas da tarde terminou o dia, decidido. Chega às 9 horas da manhã, ele decide que precisa de mais gente. O dono da vinha, ele sai de novo para procurar mais trabalhadores. A hora que dá meio-dia, ele acha que não é suficiente, ele vai novamente. Quando dá 3 da tarde, ele olha e diz: precisa de mais. Ele mesmo vai. Quando dá 5 horas da tarde, ele está achando que precisa de mais, e ele vai de novo. Ele é quem chama os seus servos. Em que tempo? No tempo dele. É ele quem chama no tempo dele. Jesus não está dando aula de RH, Jesus não está dando aula de administração de empresa. Jesus está dizendo apenas que quem trabalha para Deus foi chamado por Ele. Que Deus é quem chama cada um dos seus servos. É o Senhor que chama. E é Ele também que estabelece o tempo. Por quanto tempo? É o Senhor quem chama.
Essa é uma verdade que precisa ficar clara no seu coração. Desde o dia em que você entregou a sua vida para o Senhor. É a impressão que a gente tem, né? Que nós entregamos a nossa vida para o Senhor. Na verdade, foi Ele que se inclinou para nos resgatar. Eu decidi voltar para Deus. Você não decidiu nada. Foi o Senhor que fez tudo. Foi Ele que morreu. Foi Ele que desceu do céu e se inclinou à terra. Foi Ele que morreu na cruz. Foi Ele que deixou o Espírito Santo. Foi Ele que convenceu você do pecado, da justiça e do juízo. Foi Ele que deixou as portas abertas. Foi Ele que colocou uma igreja perto da sua casa, perto da sua cidade. Foi Ele que colocou um pastor que fala a sua língua. Foi Ele que abriu uma oportunidade. Você disse: eis-me aqui, Senhor. O que você fez? Ele amarrou uma corda em volta da sua cintura e falou: vem que chegou a hora. Eu quero você. A gente pensa que consegue escapar. A gente pensa e fala: não quero mais. Não quero saber. Senhor, Deus tem meios e métodos para nos aproximar dele. Deus tem formas. Deus pode usar o mel e Deus pode usar o porrete. Ele tem várias formas. Você escolhe o método de Deus. Tem uma palavra boa sendo falada nos cultos, e aí é o mel de Deus fluindo na sua vida, e você fala: esse pregador aí, muito fraco. No próximo culto, você vai precisar de um porrete no seu lombo, um chicote. E aí você fala assim: não, hoje é muito áspero esse pastor aí, credo, fala grosso com a gente. No próximo culto, você precisa de algo mais sério acontecendo dentro da sua casa, para você dobrar o seu joelho e dizer: não importa quem vai pregar hoje, eu preciso ir para a igreja. E aí você vem, não importa qual é a mensagem, você ouve, Deus, os ouvidos estão abertos. É Deus quem proporciona isso na fila em que você está da vida. Deus vai utilizando métodos conosco. Embora a gente ache que deu um passo, que fez alguma coisa, que caminhou em alguma direção, você está caminhando e chega uma hora que você diz: chega, quero mais saber não, quero mais saber dessa história. E Deus fala assim: você não quer mais saber de quê? Não quero saber, Deus, de história de igreja, de pastor, de palavra, de Bíblia, não quero saber de mais de nada. Ok. Deus não afoga. A gente oprime. Inferno para você. A gente fala assim, né, com os nossos filhos: não andou direito, capetão lá, chifre e tridente. Minha sogra falava assim, né? Um dia que perguntaram para ela assim: mãe, você acha que... um dos filhos lá perguntou: mãe, você acha que o Michael Jackson está no céu? No dia que ele morreu. Ela falou assim: no colo do capeta. Não tinha meio termo. Não tinha meio termo com ela. Então essa geração, né, mais antiga, né? Falava assim, falava direto. A gente passa um mel aí. Soberania de Deus, meu filho, Deus o sabe e tal. Então a gente acha que decide, que vai tomar decisões, e Deus fala: vai, lá na frente a gente se acerta. E Deus permite que a gente faça isso. Deus permite que a gente vá. Assim como o filho pródigo foi longe, até um dia decidir voltar. E esse dia que você decide voltar, o mérito não é seu ainda, e nunca vai ser sempre dele. Foi ele que fez tudo. E isso aí é graça, irmão. É ele quem decide chamar. É ele que decide quando ele quer chamar. Na Bíblia você vai ler a história de um
cara chamado Timóteo, e a Bíblia diz que a mãe dele e a avó dele cuidavam dele para que ele estivesse nos caminhos do Senhor. Esse cara nasceu num lar cristão. Jeremias, quando Deus chamou ele para ser profeta, ele falou: não, Senhor, eu não passo de uma criança. Deus disse: eu sei, mas ainda quando você estava no ventre da sua mãe, eu te chamei lá, eu te conheci lá. Paulo, ele foi criado nas Sagradas Letras. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, e a Bíblia vai dizer que um dia ele já estava adulto, mas só nesse dia ele teve um encontro com o Senhor. Depois de adulto, ter sido criado na igreja, mas teve um dia que ele teve um encontro com o Senhor. Deus chama quando Ele quer. Então eu quero deixar uma palavra para você aqui essa noite. Se teu filho, tua filha, não teve um encontro com o Senhor ainda, eu quero te dizer uma coisa: não se preocupe, o Espírito Santo continua chamando, o Espírito Santo de Deus continua convencendo. Você não deixe de orar por eles, você não deixe de apresentar eles ao Senhor, porque é o Senhor que se encarrega de convencer da justiça, do pecado e do juízo. É o Senhor que vai se encarregar de trazê-los para perto. Esse texto que nós lemos aqui mostra que tem gente que foi chamado às 5 horas da tarde. E 5 horas representa a última hora da igreja. Nós estamos vivendo, irmãos, a última hora da igreja sobre a terra. Jesus está dizendo que esta 5 horas da tarde representa a última hora, porque 6 horas, acabou. E não se preocupe sobre o tempo que acaba também, porque se você ler o Apocalipse, você vai ver que está tudo dominado. O Senhor tem um plano completo, está tudo no domínio do Senhor. E quando esse dia for chegando para os derradeiros, o Senhor tem o controle sobre o seu povo, e a sua vida está na mão do Senhor. Quando você entrega para Ele, você tem tranquilidade, porque você sabe que todo esse sofrimento é passageiro, toda essa dificuldade é passageira, as tuas lágrimas são passageiras, essa dor, esse sofrimento, esse momento de aflição é passageiro. Calma, às vezes é necessário que a gente faça como o salmista: acalma minha alma, acalma, porque essa aflição dentro de mim. O que está acontecendo com você? Converse com a sua alma. Fala: acalma minha alma. É o Senhor quem cuida. Coloca na mão dele. Vamos caminhando para o final. O Senhor é Ele quem chama. Então não há mérito em você, porque quem chamou foi Ele, quem te encarregou foi Ele, quem concedeu a salvação foi Ele, quem abriu as portas para a salvação foi Ele. Você só passou. É tudo graça. Você está no caminho da graça. Quem chamou foi o Senhor. Segundo, é o Senhor que recompensa generosamente, e todos de maneira igual. Quem chega às 6 da manhã para trabalhar, foi produzindo. Aí eles estão vendo um pessoal chegar às 9 horas da manhã, e eles vão trabalhando. Aí você sabe, né? Tem um turno que está terminando e outro que está começando. O pessoal que está começando o outro turno vem chegando fazendo barulho. Então o pessoal que chegou às 9 está olhando chegar um outro pessoal, porque está dando 11h30, hora de parar para o break, hora do almoço. Mas meio-dia para uma van e desce mais trabalhador. Eu falei: e aí, o que vocês vieram fazer aí? A gente veio para trabalhar na vinha. Ué, mas o dia começou às 6 da manhã. Eu não sei, nós viemos para trabalhar na vinha. Meio-dia? Beleza, então pega, a ferramenta está ali, aqui ó. Beleza, 3 horas da tarde, chega mais gente, num micro-ônibus. É o que vocês estão fazendo aí? A gente veio para trabalhar na vinha.
Mas 3 da tarde? É, ué. Quem chamou vocês? Eu fui o dono da vinha. Bom, vocês vão até mais tarde então, pelo jeito, né? 5 horas da tarde. Chega os meninos de cabelinho penteado pro lado, teninho branco, calça rasgada. Eu falei, não, vocês vieram fazer aí? A gente veio trabalhar na vinha. 5 horas da tarde? Na hora de trabalhar na vinha. Vocês não estão com cara de trabalhador? Mas a gente veio. Quem chamou vocês? O dono da vinha. Será? Bom, tá tudo bem então, vai trabalhar. Das 6 horas apita. Trabalha em firma já, Daniel? Apito de firma. Acabou. E aí? Aí o dono da vinha vai acertar as contas. E quando ele começa a acertar as contas, ele não chama por quem chegou primeiro. Ele inverte a fila. E Jesus chama, avisa pelo menos, que o dono da vinha está chamando quem chegou por último. Quem chegou 5 da tarde. E aí, vocês trabalharam? Trabalhamos. Então tá aqui. 1 dia de trabalho, 1 denário. É o salário que eles tiveram. Ah, é? Ok. Foi isso combinado? Foi. Aí chama os que chegaram às 3 da tarde. Paga quanto? 1 denário. Chama os do meio-dia. Aí, 1 denário, assina aqui. Chama quem chegou às 9, 1 denário, assina aqui. Chama quem chegou às 6 da manhã, 1 denário. Foi isso combinado? Foi. Mas não está certo, quem chegou às 5 da tarde, trabalhou e ganhou 1 denário também. Não, falei, mas o que você está reclamando? Não foi isso que a gente combinou? Foi. Mas ainda parece que não está certo. Parece que o Senhor está sendo injusto. Esses caras das 6 da manhã ficam indignados. E o Senhor diz assim: vocês estão sentindo dor pela minha generosidade? Você não fica assim, às vezes, indignado com a generosidade de Deus? O cara chegou na igreja esse mês e está indo bem. Aleluia. Você falou, Senhor, eu estou orando por essa bênção e faz, ora. A resposta do Senhor é: os teus olhos são maus porque eu sou bom? Por que você está olhando dessa forma? Por que você está chateado? Por que você se entristeceu? No versículo 15: porventura não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? É o Senhor dizendo: todo mundo vai ter a mesma recompensa, desde quem tem um dia de vida até quem tem 100. Quem se converteu hoje ou quem se converteu há 100 anos atrás, a recompensa será a mesma: o céu. Essa é a nossa recompensa, irmão, é o céu. O que é que a gente está esperando? Não é o céu? Qual é o final de tudo isso aqui? Não é o céu? A palavra de Deus sobre nós é uma só. Quando as portas das mansões celestiais se abrirem, quando o reino de Deus estiver apto para nos receber, a palavra do dono da casa é: vinde benditos de meu Pai, e possuir por herança aquilo que vos está preparado desde a fundação do mundo. Essa é a palavra sobre nós. Não importa quem chegou hoje ou quem vai chegar amanhã ou quem chegou há 50 anos atrás. Não importa, a recompensa é uma só: o céu. E a Bíblia diz que nós todos nos assentaremos nas bodas do Cordeiro, no casamento da noiva, que é a igreja. Nós somos a noiva, a igreja. Ela vai se assentar à mesa, nas bodas do Cordeiro. Esse dia será glorioso, porque lá estarão Abraão, Isaque e Jacó, os caras da trilogia, e você vai reconhecê-los, você saberá quem são. Nós estaremos junto deles, não haverá menor nem maior.
todos nós teremos a mesma recompensa, desde o primeiro até o último. Lembre-se disso. A nossa maior recompensa, independente de galardão, não estou falando de galardão aqui, a maior recompensa nossa é o Senhor, é o céu. Ah, pastor, mas e quem chegou mais cedo? Tem algum privilégio? Nem. Tem. Qual é o privilégio de quem chegou mais cedo? O privilégio de quem chegou mais cedo, eles passaram mais tempo com o Senhor. Quem chegou hoje, e se Jesus voltar hoje, seria legal. E você que chegou hoje, você só não passou tanto tempo com o Senhor. Quem chegou antes, passou mais tempo com o Senhor. Quem se converteu mais cedo, quem nasceu num lar cristão, quem veio para a igreja ainda criança, quem dormiu embaixo desses bancos aí, o privilégio que ele teve foi de passar mais tempo com Jesus. O cara passou 50 anos na gandaia, vivendo a vida dissolutamente, como diz a parábola do filho pródigo. Ele vai ter recompensa? Sim, ele vai, se ele se converter. Tem um cara do lado de Jesus na cruz, 45 do segundo tempo. Ele olha para Jesus, ele fala assim: aí Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Se eu sou Jesus, eu ia falar para ele assim: agora, miserável, agora? 3 anos aqui pregando a palavra, você não foi num culto, rapaz. 3 anos fazendo milagre, você só olhando, roubando, matando pessoas, zoando tudo aí. Agora? Se sou eu, irmão. Mas Jesus dá outra palavra para ele. Jesus fala assim: hoje estarás comigo. Sabe a diferença entre você que veio para Jesus muito cedo e aquele cara que ele vai ter a oportunidade de aceitar Jesus no dia da sua morte? Sabe qual é a diferença? É o tempo que você passou com Jesus, aquilo que você construiu, a história, o privilégio de construir uma história aqui nessa terra com Jesus. Eu lembro de um irmão nos seus 70 anos de idade. Ele se converteu com 70 anos de idade, velhinho, era um sapateiro lá do nosso bairro, e ele ficava na rua principal. Tinha uma banquinha de sapato, não sei se você já viu uma banca de sapato na sua cidade. Irmão, aquilo lá, nunca alguém vai achar um sapato lá dentro, é virado, aquilo é, eu não sei como ele trabalhava, mas me chamava a atenção, porque eu passava em frente à banca sempre, com a minha Bíblia embaixo do braço, inclusive essa aqui, a minha Bíblia embaixo do braço, passava, e ele estava lá, trabalhando, 6 horas da tarde, dono do próprio negócio. E um dia eu encontrei ele na igreja, e ele disse, chorando, ele disse: André, você é novo. Eu tinha meus entre 15 e 20, não sei direito, mas ele disse: você é novo, aproveite a sua juventude, porque eu só vim agora para Jesus e eu me arrependo, porque agora eu estou velho, eu não posso mais fazer nada. Eu me arrependo de ter gastado a minha juventude, e agora eu estou velho. Eu não tenho mais o privilégio que você tem de gastar a sua vida para Deus. Tem um cara sendo perseguido no Brasil inteiro, o bandido mais perseguido do Brasil. Você sabe o nome dele? Gente, lá na Nova Zelândia o cara tá famoso, né? Tá vendo? O cara tá famoso na Nova Zelândia. Lázaro. O cara matou, roubou, pintou e bordou, Daniel, você que vai traduzir aí. Fez de tudo.
Se ele se converter hoje, ele vai ser nosso irmão, queira você ou não. Não é decisão sua. Não é você que decide isso. Se ele se converter hoje, qual é a diferença? Fica de pé, irmão, vamos orar. Qual é a diferença? É ter passado mais tempo com Jesus. Nós não podemos nos esquecer, meus irmãos. Nós não podemos nos esquecer. Não se esqueça do privilégio que você tem de passar esse tempo precioso com Jesus. Você tem um privilégio que às vezes a gente não se dá conta. Não permita que o seu coração se esqueça disso. Não permita que os seus problemas façam você esquecer isso. Que é um privilégio para nós estar com o Senhor. Pastor, mas vale a pena vir tão cedo assim para a igreja? Vir para Deus? Parece que é muito cedo. Quero te dizer, vale a pena. Vale a pena. Pastor, mas não é muito cedo? Às vezes dá vontade de largar tudo, né? Chutar o balde. O dia que você tiver vontade de chutar o balde, chute o balde. Mas vai lá e pega o balde de novo e fala: fica aqui, balde. Amanhã você vai olhar para ele de novo, com vontade de chutar ele de novo. Tem dia que você não chuta, né? Tem dia que você deixa o balde ali. Mas tem dia que você dá um bicudão e ele vai parar lá na outra parede. Aí você pega o balde de novo, traz ele perto de você e fala: oh Jesus, tenha misericórdia. Tem dia que a gente tem vontade de deixar tudo. Eu sei. Tenho essas vontades também. Mas é o Senhor quem te chamou. É o Senhor que chamou você e está chamando hoje. Eu não sei quantas vezes você ouviu a voz de Deus te chamando. E Ele dizendo: chegou a sua hora. Chegou a sua hora, porque nós não temos mais tempo. Acabou o tempo, gente. Nós não temos mais tempo. O seu tempo está se esgotando. Nós queremos orar aqui essa noite para você, por você e com você que quer entregar a sua vida para o Senhor. Você entendeu que chegou a sua hora. Pastor, chegou a minha hora. Chega de viver minha vida do jeito que eu quero. Quero viver do jeito que Deus quer. Quero viver minha vida de acordo com a vontade de Deus. Se você está ouvindo a voz do Senhor te chamar essa noite, eu quero convidar você a sair do seu lugar, vem à frente. Nós queremos orar com você, queremos saber se você está aqui. Eu quero orar com você. Se você está ouvindo a voz do Senhor te chamar, não sou eu quem vai te chamar, é o Senhor. Então, sai do seu lugar, enquanto o Maico canta. Eu queria convidar você para nós orarmos nesta noite. A palavra de Deus foi pregada aqui. O Espírito Santo diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você ouviu essa noite, então eu queria orar com você. Pessoas que estão aqui esta noite com o desejo de deixar tudo, largar tudo, chutar o balde mesmo. O Senhor nos reuniu aqui esta noite para dizer: aguenta um pouquinho mais. Eu vou soprar meu vento de mudança sobre a sua vida. Deus tem um vento de mudança sobre nós. Oh, irmão, se eu fosse você, eu segurava um pouco mais. Aguarda a voz de Deus sobre a sua vida. Aguarda. There is power in the name of Jesus. Você
is power in the name of Jesus. Break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. There's an army rising up. There's an army rising up. There's an army rising up. Break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. And there's an army rising up. There's an army rising up. There's an army rising up. To break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. Feche seus olhos aí, Senhor. Todas as correntes sejam quebradas esta noite pelo poder que há no teu nome, Jesus. Todas as correntes em nome de Jesus caiam por terra agora.